entender um pouco os princípios aí topográficos, né? A gente vem falando aí deles ao longo dos dias, então agora a gente vai ver um pouco essa questão mesmo da parte topográfica. A gente tratou um pouco da condição de reforço de solo, né? A gente entender bem como é feito esses elementos, e agora então a gente vai tratar um pouquinho das condições relacionadas à parte de topografia, né? Então, dentro desse princípio aí da topografia, vou abrir aqui para a gente ver já uma partezinha aqui. Só um instante. Vamos lá, vou pegar aqui essa parte. São... Desenho. Pessoal, estão conseguindo ver aí? Sim. Está falando de velocidade de projeto? Uhum. Vou pegar aqui. Tá bom. Bom, pessoal, então a parte inicial nossa aí, essa parte hoje são os elementos básicos do projeto, né? O que vem a ser, então, essa parte de elementos básicos aí para um projeto? O que vocês acham que cabe aí? Quando a gente vai pensar em projetar, vamos tentar enumerar algumas situações aqui para a gente perceber e compreender essa questão de projetar. O que vocês acham aí? O que vem à cabeça de vocês como sendo elemento de projeto? Conversa comigo, gente. Conversa comigo. Não deixa eu falando sozinho, não. Programação. Como? Programação. Tá, mas em que aspecto seria essa programação? As etapas da execução da obra, do projeto. Sim, caberia. Né? O que mais aí que a gente poderia colocar aqui? Nós falamos, já discutimos algumas coisas aí, pessoal, nas aulas passadas aí, ó. O que vocês acham? Mas projeto de estradas tem fundação? Não, calma aí, perdão não, hein? Projeto de estradas tem fundação? Pode falar aí, Gabriela. Tem ou não tem? Apertou. Tem a fundação, porém ela não é. Tem uma fundação. Tem uma fundação, porém ela não é uma fundação igual de um prédio, por exemplo, né? É uma fundação linear, né? Você fazer uma base bem feita para poder construir o asfalto por cima, né? Para finalizar o reforço. É a camada base, né? A base reforço do solo. E aí, talvez depende do caso, né? Depende do caso. Então, gente, nós, aqui, ó, valendo, então, uma mobilete a diesel. Estrada tem ou não tem fundação? Não, eu vou passar a mobilete. E aí, Leilane? Assim, eu penso que não tem a fundação, mas tem que ter a camada base, que no caso serve para sustentar o asfalto, né?
É como se fosse uma fundação, mas não é uma fundação profunda. É uma fundação, igual o Marcos falou, ela é linear. Galera, então tá bom. Vamos lá. Eu estou projetando uma pista de um aeroporto. E essa pista do aeroporto, ela é de um lado é uma lagoa e do outro lado é um canal de irrigação de água. Certo? Então, de um lado tem uma lagoa, do outro lado tem um canal de irrigação. E a pista do aeroporto, ela faz uma faixa no meio desse elemento. Ela vai exatamente no meio aí. A pista, ela tem 1.200 metros de comprimento. Tá? Ela tem 1.200 por 30 de largura. E a faixa de recuo lateral dela, né, que seria ali a faixa de segurança, tem mais 25 metros para cada lado. Ou seja, da faixa central nós temos então 80 metros de largura. Pedi para me mandar o CBR do local, pedi para me mandar o SPT, né, para mim poder ver. Fui até o local da pista para me ver o que ela tinha de problema, porque já existe uma pista e ela vai ser reformada. Detalhe, a pista teve um SPT horrível. O solo é muito ruim, além de ser arenoso. Sem resistência nenhuma. Pra você ter ideia, com 15 metros de profundidade, estava dando um NSPT de 16. Nas primeiras camadas ali, o NSPT estava dando 2, 3, entendeu? Vamos lá. Professor, não estou entendendo o que o senhor está falando, está difícil essa história aí. Falei, pois é, mas é assim que funciona. Bom, ok, pedi o CBR da pista. O CBR da pista deu 0. Então, tive um CBR igual a 0. Pensa na minha dor de cabeça. Bom, a pista existe. Hoje desce teco-teco nela. Né? Vou falar assim. Hoje desce aviões de pequeno porte. Aviões de até 3 toneladas descem na pista. E eles querem fazer uma estrutura agora para passar a descer aviões de 50 toneladas. Ou seja, esses aviões que a gente vai fazer uma viagem neles aí, pessoal, esses Airbus aí, normalmente, né, eles têm mais que isso. Mas existem empresas, né, a Azul, por exemplo, os aviões são menores, ela tem aviões menores. A Passaredo, né, quando tinha ela no Brasil, os aviões eram menores. Então, o que acontece? Agora, descer um avião de 50 toneladas, imagina o impacto que esse avião causa no momento que você está decolando e está pousando. Principalmente quando você está pousando. Certo? E calcular uma pista de aeroporto, ela envolve muito mais coisas que uma pista rodoviária. Muito mais elementos. Mas tudo bem. CBR, 0. NSPT, muito baixo com solo arenoso. O que eu vou ter que fazer com esse negócio, então? Melhoramento da estrutura de solo. Ok? Como melhorar esse solo? Primeiro, eu preciso criar algumas expansões de faixa. Para criar expansão de faixa, eu tenho que ter ali, então, alguns elementos pré-moldados. Quando eu estou falando em criar expansão de faixa, é o quê? Minha pista tem 30 metros. Eu tenho mais os recuos laterais ali de proteção, as faixas de proteção. Essas faixas de proteção, como eu disse para vocês, de um lado eu tenho uma lagoa, do outro lado eu tenho um canal. Então eu preciso criar uma espécie de marquise para ampliar a largura da minha pista. E para me criar essa marquise no solo, eu tenho que lançar alguns elementos pré-moldados ali. E o lançamento desses elementos pré-moldados, eu preciso ter um solo de boa qualidade para fazer a fixação deles. Então, estradas, rodovias, de forma geral, elementos que exigem pavimentação, pistas, tem fundação? Tem fundação. Porém, a fundação, ela pode ser de diversas maneiras.
a exemplo, ser feita com o próprio solo. Muito bem colocado aí pelo Marcos. Professor, até uma fundação, mas não é igual a de um prédio. Concordo? Porque se ela fosse igual a de um prédio, ninguém dava conta de fazer uma rodovia. E ninguém melhorava a condição do solo. Porque ficaria muito caro. Muito, muito caro. Seria algo exorbitante. Se tratando, então, desse elemento que nós temos aí, o que deve ser feito? Melhoramento da parte de solo. Então, onde a gente melhora o solo? A gente melhora a qualidade do subleito, certo? O subleito, então, lembrando mais uma vez, que é um elemento natural, é um solo natural que a gente tem. Então, a gente melhora esse elemento. Na sequência, nós temos, então, a base do meu elemento. Então, na sequência, já melhora a condição de base. Tá. Professor, o senhor explicou o processo nas aulas anteriores de como fazer para chegar, então, até o projeto em si de uma determinada rodovia. Mas o que a gente precisa ter, então, se atentar para isso? É o chamado, então, condições de elemento básico. Então, para saber o que fazer, o passo a passo desse elemento, eu tenho, então, o chamado projeto básico. Vamos entender, então, o que vem a ser esse projeto básico. Olha só, como condição do projeto básico, nós temos aí, então, 3 vertentes. A primeira vertente aí seria o quê? Características geométricas inadequadas são causas de acidentes. Então, o primeiro ponto aí, eu tenho que ter condições geométricas adequadas. As inadequadas vão gerar muito problema. Baixa eficiência e obsolência precoce da estrada. Né? Devendo, portanto, então, os elementos de projeto geométrico serem escolhidos de forma que a estrada possa atender aos objetivos para o qual foi projetado. Isto é, segurança, conforto e eficiência. Toda e qualquer. Parou? Voltou? Tá. Toda e qualquer estrada, ela vai atender esses 3 princípios aí, que é segurança, conforto e eficiência. Certo? Condições do projeto geométrico. Né? Deve ser elaborado em função das leis do movimento. Quais são as leis do movimento, pessoal? Lá da física, né? Movimento retilíneo uniforme, né? As acelerações. Então, nós temos aí essas condições aí. Força centrípeta, força centrífuga. Então, todos esses elementos fazem parte, então, das condições de movimento. Né? Então, e entender as características, então, de operação do veículo. Né? O tráfego desse veículo, o esforço que ele ocasiona, então, dentro de um processo de obra, né, ali da minha rodovia. Então, eu tenho que entender ali a carga desse elemento, quantos eixos esse elemento tem, né, para saber, então, o esforço ocasionado nesse elemento. E no Brasil, as características devem ser adotadas nas estradas de rodagem são estabelecidas pela portaria, olha só a portaria, 19, né, número 19, de 10 de janeiro de 1949. Galera, olha só então, a portaria que a gente tem é de 1949. Para isso, para fazer jus, então, e melhorar essas condições... Parou de novo. Não, tranquilo, foi eu que tirei aqui mesmo. Eu que puxei para poder a gente ter atenção aqui de vocês. O que acontece? Essas questões de ter uma lei muito antiga fez com que cada estado tivesse um órgão que regulamentasse a condição das rodovias estaduais. A nível federal, a gente passou a ter também rodovias determinando e organizando a condição a nível federal. Então, para isso, nós temos aí, a nível Goiás, nós temos a Goinfra, certo? E nós temos aí também o DENIT, tá bom? Então, nós temos aí esses elementos a nível federal, DENIT e Goinfra aí a nível estadual. A nível estadual. Bom, o que mais que nós temos aí, então, pessoal? Dentro dessas condições. Vamos analisar aqui, vamos ver. Nós temos aí a condição das velocidades. Eu tenho que projetar uma pista, e para projetar essa pista, eu tenho que ter a velocidade de tráfego. Eu tenho que ter essa velocidade, porque a velocidade é um fator muito importante.
Por que a velocidade é um fator muito importante? Porque com a velocidade, você vai ver determinação das elevações que você tem na sua pista, você vai ver as condições de escoamento de água, você vai ver as condições de largura dessa pista, né? Condições de frenagem, que gera desgaste na pista. Então, velocidade, ela é o tempo de viagem, é um fator muito importante na escolha de um determinado meio de transporte pelo usuário. Imagina, eu tenho que estar em São Paulo amanhã, 10 da manhã, e eu vou de carro, sair agora daqui de carro, a possibilidade que eu não chegue lá é muito grande, né? Então, a escolha disso aqui, a velocidade que eu quero estar em um determinado local, ela é um elemento que determina. Assim, é importante que a estrada dê condições para que os usuários possam desenvolver de forma segura velocidades compatíveis com suas expectativas. A exemplo, eu faço muito trecho Goiânia-Goiatuba. Nessa condição de fazer muito trecho Goiânia-Goiatuba, eu não posso simplesmente, né, chegar ali e fazer o quê? Chegar ali e falar, não, eu vou daqui lá a 200 km por hora. A pista não comporta. Por que ela não comporta? Porque eu tenho ali curvas que não vão atender a essa velocidade. Então, tem uma velocidade padrão. Qual a velocidade padrão estabelecida? 110 km por hora. Aquele 110 que você vê nas placas, ele é um elemento que foi utilizado para a fase de projeto. Então, não foi nada ali aleatório, né? Então, realmente foi algo determinado aí na fase de projeto. Bom, o que mais que nós temos aí para ser determinado aí nessa condição? A velocidade que o veículo apresenta em um determinado trecho depende do motorista, do veículo e da estrada, concorda? Um motorista que dirige muito devagar, ele é ali também talvez um obstáculo no seu caminho. O carro muito ruim, em condições que não tem ali uma velocidade satisfatória, é um outro problema. E se você tem ali uma estrada muito ruim, toda sinuosa, cheia de buracos, tudo isso também gera problema. Então, esses três elementos é que vai fazer a determinação também da sua velocidade, tá? O veículo, o motorista e a condição de tráfego ali em determinado local. Então, nós temos aí como características o motorista, capacidade ou habilidade que ele tem, a vontade, o desejo que ele tem de chegar ao seu destino, também é um outro ponto importante, e o estado psicológico desse motorista. Se ele está uma pessoa extremamente abalada, né, e está extremamente ansiosa, nervosa, tudo isso vai gerar o quê? Condições de velocidade diferentes no momento que ele está trafegando ali, então, nessa pista. Então, pessoal, isso é algo aí que a gente tem que tomar cuidado, entender, né, compreender exatamente aí as situações, para que a gente possa, então, fazer o quê? Desenvolver, então, um bom trabalho, um bom projeto aí para a nossa estrada. Beleza? Então tá, bora lá. Vamos ver aqui, então, essas condições aqui que nós temos apresentadas aqui. Veículo. Então, nas condições de veículo, nós temos aí tipo do veículo, nós temos peso desse veículo, né? O que mais que a gente tem? Na hora que some aqui, vamos ver se volta. Não. Bom, nós temos então a condição, o tipo do veículo, se é um veículo de passeio, se é uma motocicleta, se é um caminhão, se é um bitrem, né? O peso. Então, de acordo com o tipo do veículo, também o peso é algo relevante. Potência do motor. Meu carro tem 140 cavalos, meu carro tem 70 cavalos, meu carro tem, né, turbo, não sei das quantas. Então, a condição de potência também desse motor. Estado de conservação do veículo. Um veículo novo, trafega com maior segurança, mais rápido. Você pega, então, um Fusquinha lá da década de 70, né, que não tem as devidas manutenções. Então, isso vai influenciar diretamente na condição. Combustível, né? Condição de combustível desse veículo. Se é um veículo a diesel, se é um veículo a gasolina, se é um veículo a etanol. Tranquilo. Pessoal, quando sair aqui é porque às vezes eu puxo a tela, aí acaba parando, mas eu retorno aqui sempre na imagem, tá? Então, essa condição do combustível é algo também que vai estar ligada diretamente aí, né, nessas condições, ok? Dúvidas aí, pessoal?
Eu queria te perguntar, porque eu estou olhando até o slide até embaixo, a condição de carga, o volume da carga de um caminhão, por exemplo. O que tem o volume da carga? Isso aí, né? Não entendi, Marcos. O que tem a condição de volume? O volume de uma carga de um caminhão, por exemplo, também leva em consideração, né? Leva sim. Sem dúvida, porque o volume vai estar relacionado diretamente ao peso também que esse elemento está trafegando. Então, o peso dele influencia diretamente na condição do pavimento, tá? Eu acho que é uma das principais causas, né? Isso. De desgaste de pista, sim. Certo. Não, beleza. Vamos continuar aqui, então. Olha só. Seguindo aí, então, nós temos a condição das estradas, né? O que seria, então, essas condições de estrada? Nós temos aí características geométricas, né? É um ponto importante aí que nós temos. Nós temos aí também o estado da superfície de rolamento, se a estrada está muito degradada, né? Já tem muito buraco, ela tem ali muito restos de elementos ali, de areia, de brita, enfim. Esse estado da superfície de rolamento também influencia diretamente nisso, né? Outra situação aqui, volume, né, de tráfego. Por exemplo, teve algum determinado acidente em um determinado trecho da rodovia e começou a congestionar os veículos ali. Então, isso é uma situação que vai refletir diretamente. Condições climáticas, né? Chuva demais, né? Atrapalha a condição ali de deslocamento nessa pista. Né? Velocidade máxima legal, esses 110 km por hora, 80 km por hora, então é algo nesse sentido. E a condição de policiamento, né? Se tem muitos radares, se ela tem ali, normalmente, obstáculos ali, barreiras policiais, né? Para poder, né, ter ali o controle da pista, então acaba influenciando diretamente na condição de velocidade, ok? Bom, nós temos então a chamada velocidade de projeto, tá? Essa condição de velocidade de projeto é a velocidade que você determina para poder desenvolver o seu projeto, para poder calcular, então, essa sua pista. A velocidade máxima que um veículo pode manter em um determinado trecho da estrada em condições normais com segurança. A escolha virá de uma análise cuidadosa entre a possibilidade de se obter uma estrada, né, de um menor padrão ou de uma estrada de menor custo. Então, depende muito dessas condições aí relacionadas, então, à topografia. Então, relacionar custo com a qualidade depende muito da condição topográfica, tá bom? Outra situação que nós temos aí, velocidade de projeto é única para toda a rodovia, porém, somente quando houver grandes variações nas condições topográficas da região atravessada ou grandes alterações nas características de tráfego esperado, será justificável velocidades diferentes. Outro ponto que justifica velocidades diferentes também, pessoal, é quando você passa uma rodovia por dentro de uma cidade. Não faz sentido você manter a alta velocidade ali, até por segurança de todos, né? Então, tem essa questão aí, que ela é bem importante, ok? Certinho aqui, pessoal? Dúvidas aí? Vamos lá, então. Bom, seguindo aí, então, o que nós temos? Essas velocidades aí, então, elas têm as classificações das rodovias, né? O que seria essas classificações? Esse VDM é chamado de volume diário médio de tráfego esperado. É o que você espera para essa rodovia. Eu espero aqui, então, a classificação da minha rodovia é uma rodovia de classificação de número 3. Ou seja, essa classificação de número 3, ela vai até 500 veículos ali por dia. Ela não vai passar muita coisa, então é o tráfego mais baixo, né? O tráfego mais baixo. Então, na condição que eu tenho aqui um terreno plano, terreno ondulado e terreno montanhoso. Dentro dessa condição, eu posso ter o quê? Uma velocidade aqui desejável de até 60 km por hora, de 40, né, e de 30. Tudo isso aqui ligado ao terreno, tá, pessoal? Se eu tenho aqui, então, um terreno plano, eu posso chegar até 60 km por hora. Se eu tenho aqui um terreno ondulado, até 40. Montanhoso, 30 km por hora. Então, essa aqui é a velocidade de projeto que a gente vai determinar para poder calcular.
né? E a velocidade mínima, também 60, 40 e 30, para essa condição. Ô, Everton, o que é esse VDM aí mesmo? Como é que é? O VDM aí? Volume diário médio tá. de tráfego esperado, aqui, ó, tem embaixo aqui, ó. Sim, obrigado. Tá? Bom, o que nós temos aqui, então? Temos aqui as condições da classificação da rodovia 2, 1 e E. Vai seguindo aqui, vai alterando, vai aumentando o fluxo, né? Vai aumentando o tráfego aqui, então vai aumentando também as condições de velocidade aqui determinado. E a rodovia com maior fluxo, que é a rodovia de classificação E, ela tem aqui plano, né? Ondulado e montanhoso, com velocidades, então, maiores. Por que ela precisa ter, então, velocidades maiores? Até mesmo pelo volume de carro que trafega por ela, né, gente? Imagina, não faz sentido você ter ali uma rodovia, né, com baixa intensidade, né, de baixo fluxo de veículos, e você ter alta velocidade para ela ali. Então, tem mais veículos trafegando, então a velocidade vai aumentando também para escoar melhor, então, essa condição desses veículos. Tá? Bom, então a velocidade média de percurso, né, é a média de velocidades para todo o tráfego, ou parte dele, obtida pelas somas das distâncias percorridas dividido pelo tempo de recurso. Pessoal, que nada mais é do que velocidade média. Vocês aprenderam lá na física, distância pelo tempo, tá? Nada mais que isso. Então, o que tem essa situação aqui? Melhores características geométricas, maior segurança, encoraja motoristas a andar em maiores velocidades. Ou seja, pega uma pista, linha reta, um trecho mais reto. O motorista ele vai fazer o que então? Ele se sente mais seguro, com isso ele acaba tendo o quê? Uma maior, então, velocidade atingida nesse determinado ponto. Ok? Bom, seguindo aí, então. Distância de visibilidade. O que seria, então, essa distância de visibilidade? Everton, Sim. Desculpa incomodar. Você vai mandar esse slide depois? Posso colocar lá no Classroom. Nossa, minha internet tá horrível. Tô custando entender, tá travando muito aqui para mim. Tá. Não, eu posso colocar lá no Classroom, sem problema. Obrigada. Tá? Bom, o que nós temos aí, então? Temos essa condição de distância de visibilidade. Distância de visibilidade, pessoal, nada mais é do que aquela sensação que você tem. Avistou um obstáculo, né? Avistou esse obstáculo, então você vai fazer o quê? Qual que é o tempo de frenagem que eu tenho para não atingir o obstáculo? Então, essa condição aqui é a distância de visibilidade. Então, nós temos aqui a distância necessária para que o motorista, ao avistar um obstáculo, ele possa fazer o quê? Desviar ou parar. Então, ele tem aí essa situação. Segurança da estrada está diretamente relacionada às condições de visibilidade que ela oferece. Olha só, imagina você entrar numa estrada que ela acabou de ser feita e ela não tem nenhum elemento de sinalização. E você vem à noite, tudo muito escuro, e você não tem ali as faixas para você se fazer o quê? Se orientar durante o seu percurso. Já se tratando de um período de chuva, as faixas também que você tem ali, aqueles olhinhos de gato, né, que a gente fala, isso tudo auxilia demais você na condição de visibilidade, a fim de fazer o quê? A fim de manter você dentro do seu trajeto ali, sem ocorrer nenhum tipo de dano, ok? Dúvidas? Não? Então tá. Cuidados especiais aí que a gente deve ter, então, devem ser tomados de acesso a estradas. De qualquer forma, todos os veículos que vão entrar nas correntes de tráfego possam ser vistos, né, a uma distância suficiente. Por exemplo, quando você vai tem uma rodovia, BR-153, você tem várias entradas de fazenda ao longo dessa BR. Nessa condição de entrada de fazenda, normalmente o pessoal limpa, deixa mais aberto a entrada, né, da pista vicinal. Para que essa pista ela é mais aberta? Para você ter visão, tanto o veículo que está trafegando pela pista, quanto o veículo que está entrando na pista, eles possam ser o quê? Possam ser vistos com maior facilidade e com isso, né, o veículo que está deslocando na sua direção, ele possa fazer o quê? Uma redução de velocidade para fazer nada mais, nada menos do que a manutenção da segurança ali dessa pista. Os valores mínimos a serem respeitados são distância de frenagem, né, e distância de ultrapassagem. Nós temos aí dois elementos. Visualizei um obstáculo,
né? Preciso frear, então eu tenho ali a minha distância de frenagem até que meu veículo pare, em segurança. E tenho também a condição da distância de ultrapassagem. Eu vejo o meu obstáculo e já calculo rapidamente, em frações de segundo, qual o tempo que eu vou gastar para ultrapassar e qual velocidade que eu preciso estar para poder fazer o quê? Ultrapassar aquele determinado veículo, tá bom? Bom, seguindo aí então. Então, distância de visibilidade aí, né, de frenagem. Vamos entender o que é isso aí. Alguma dúvida aqui, pessoal, com relação a isso? Então tá. Parando aqui só um pouquinho, já falando demais, a garganta vai secando, secando, e até a voz vai sumindo, tá? Bora lá. Tá falando rápido demais, pessoal? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Pessoal que tá com a internet travando aí. Tá tranquilo. Tá bom. Olha só. Nós temos aí duas variáveis, a chamada tempo de percepção e chamado tempo de reação. O tempo de percepção é quando você realmente consegue visualizar um determinado obstáculo na sua frente, tá? Quando você faz a leitura do que é, identifica o que é esse obstáculo, então esse é o tempo de percepção. E o tempo de reação é o tempo que você leva para tomar uma determinada atitude. Ou frear o veículo, ou, né, desviar, ou até mesmo acelerar. Então, esse tempo de reação, né, é o tempo, para esse caso em específico, é o tempo que você leva para fazer o quê? Frear, né? Levar ali, então, o seu pé ao pedal de freio, então, do seu veículo, né? Ou até mesmo ali a empunhadura, se for uma moto, né? Você puxar ali, então, a condição do freio, ok? Então, para essa parte aqui, do tempo de percepção, normalmente é adotado aí para ele 1,5 segundos. O tempo de percepção. O tempo de reação é adotado cerca de 1 segundo. Então, pense que o tempo de percepção mais o tempo de reação, ele é equivalente a 2,5 segundos, tá? Então, isso é algo aí que a gente precisa ter essa ideia do tempo que a gente leva, então, para reagir, né, a essas condições. Certo? Bom, seguindo aí, então. Nós temos aí, então, esse método, né, americano aqui, da Associação Americana aqui, então, de Transportes Oficiais aí. Então, esse método AASHTO, né, ele faz o quê para a gente? Ele diz o quê, então? Através desse método, podemos calcular a distância de frenagem, que será a soma de duas parcelas. A distância, a primeira é a D1 e a segunda é D2, ok? O que nós temos então? Nessa condição aqui, a primeira, D1, é relativa à distância percorrida pelo veículo durante o tempo de percepção. Então, primeiro, ele está observando, você está no seu carro observando o que é o obstáculo. Né? Nessa análise de você ver o que é o obstáculo, você faz esse cálculo rapidamente. Identifiquei. O que eu tenho na minha frente é uma pedra. O que eu tenho na minha frente é um carro batido. O que eu tenho na minha frente é um animal. Então, nessa condição aqui, isso seria a distância D1. A distância D2 é efetivamente a distância que você leva para parar o carro. Acionei o pedal do freio, então eu vou até que ponto para poder parar, então, esse veículo. Isso é chamado, então, a distância aí D2, ok? Então tá, vamos seguir aí. Nessa condição aqui, que nós temos aí, de tempo de percepção e tempo de reação, nós temos, então, algumas formulazinhas que envolvem a condição da velocidade, tá? Então,
Para calcular o meu D1, eu sempre vou pegar o quê? 0,7, que é um coeficiente que eu tenho, vezes a velocidade. Então, isso eu consigo calcular, então, a minha distância D1, que é o tempo de percepção. Né? E já na minha distância D2, que é meu tempo de reação, ela é dada por uma formulazinha, por uma equação, que seria 0,0039, que é um valor que a gente tem determinado, vezes a velocidade de projeto ao quadrado, tá? Dividido ali, então, pelo coeficiente de atrito longitudinal entre o pneu e o pavimento. Então, quando o pneu está muito careca, você vai perdendo, então, o coeficiente de atrito. Então, isso aumenta e dificulta, então, aqui para você, ó, a sua condição de frenagem, para você entender, falar, por que eu não posso andar com o pneu careca, né? Eu não posso andar, então, com o pneu careca exatamente por essa situação, porque você tem essa problemática aí relacionada à condição aí, então, de frenagem, ok? Pessoal, só atender uma ligação aqui rapidinho. Seguindo aí, então, pessoal, essa condição que nós temos aqui, ó, para a gente poder entender claramente essa condição de frenagem aí. Por isso, pessoal, que o pessoal da Polícia Civil aí, normalmente, os peritos, né, da Polícia Civil, conseguem determinar algumas condições de acidentes, né, exatamente envolvendo aqui essas pequenas formulazinhas aí, tá bom? Então, de maneira geral, para calcular a distância de frenagem, que é a somatória de D1 mais D2, nós temos, então, essa fórmula aí já pré-determinada, tá? Então, a distância de frenagem que nós temos é isso, tá bom? Anota aí, pessoal, essa formulazinha para você ter aí no seu formulário aí, tá? Então, vamos lá. Notaram aí a formulazinha? Sim. Olha só, pessoal. Nós temos, então, alguns coeficientes de atrito longitudinal, que aqui na formulazinha a gente precisa desse FL, que tá aí, ó. Então, esse FL, então, nosso coeficiente de atrito longitudinal. Então, olha só. Medidas feitas do coeficiente de atrito longitudinal FL mostra que não é o mesmo para todas as velocidades, tá? Ele diminui à medida que a velocidade aumenta. Bem lógico, né, pessoal? Quanto mais veloz está um carro, menor é o coeficiente de atrito dele. E ainda influenciado por condições ainda, qualidade do freio do veículo, qualidade dos pneus do veículo. Então, tudo isso aí interfere diretamente nesses elementos. Além disso, esse coeficiente também varia com o tipo de pressão, né, condições dos pneus, que é o que a gente estava comentando aqui anteriormente, o tipo de estado de superfície do pavimento. O meu pavimento, ele é de concreto, ele é de terra, né? Ele é só o solo cru, ele é britado, então tudo isso aí interfere também nessa condição. E se o pavimento está seco ou se ele está molhado, né? Logicamente, o pavimento molhado, ele diminui aí, então, a condição do coeficiente de atrito, tá? Então, tá aqui 2 exemplos aqui pra gente, né? Nós temos aqui os coeficientes, na condição
seca e na condição molhada, né? O quanto diminui, então, de um coeficiente para o outro, tá bom? Dúvidas, galera? Não? Não tá. Tá fácil demais esse trem, tá não? Essa parte teórica, né, gente? A parte teórica, ela é mais metódica mesmo. Não é brincadeira. Aí vocês não perguntam nada, eu tenho que parar aqui um pouquinho para conversar alguma coisa com vocês, né? Porque a garganta não aguenta, não. Vocês têm que conversar comigo, gente. Ai, ai. É por isso que o professor gosta de aula presencial, viu, gente? Conversa potoca, escuta os alunos falando mal da vida do outro. Aqui vocês não falam mal da vida do outro, não. Aqui grava, né? Ah, mas não, eu não tô gravando, não, gente. Não, mas as pessoas podem gravar. Ah, pode, mas aí, se divulgar aí sem a minha autorização, aí os poderes de Grayskull aí vão imperar. Na sala a gente pode falar, né? Que aí os outros podem fofocar, mas ninguém acredita. Pois é. Foda, viu, gente? E brinquedo não. Bora lá. Vamos seguir aqui. Seguir com a nossa aula. Não esquece não, viu, gente? Postar a atividade lá mais tarde. Ué, professor, você nem tá sabendo de atividade? É o resumo da aula. Toda aula tem atividade para você colocar lá. Anotação do seu caderno. Você anotou no decorrer da aula, você lança lá no Classroom, lá, que é o que você precisa. Terminou a aula aqui, vai até meia-noite. Você tem até 11 horas e 59 minutos para você poder colocar lá o seu resumo da aula, tá? Então, pode ficar tranquilo aí, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos para essa parte aqui agora para a gente poder concluir essa nossa aula de hoje. Bom, dentro das condições, então, que nós temos, dentro do método experimental aí, né, que a gente tem aí, ó, as condições do método americano, perdão, nós temos aqui alguns coeficientes de atrito longitudinal. Quais são esses coeficientes, então? Temos as velocidades, aqui, de 50 até 130 km por hora. Aqui nós temos o coeficiente para o solo seco, perdão, para o pavimento seco, e aqui para o pavimento molhado, e as alterações aqui que nós temos de acordo com cada uma das velocidades. Então, aqui é algo importante aí para a gente entender, né, e saber que quanto, né, a lógica aqui, quanto menor a velocidade, maior o coeficiente de atrito, então é mais fácil você conduzir o veículo e parar o veículo. Quanto maior a velocidade, menor o coeficiente de atrito, mais difícil é para você fazer o quê? Parar, então, esse veículo. Por isso, pessoal, durante o período de chuva, olha quanto reduz. Quase em 50% a redução, então, mais de 50%, né? Em alguns casos, não, 50%, até 50%. Você tem de redução do coeficiente de atrito, né, para esses elementos. Então, é bem importante isso aí, tá? Bom, nós temos aqui também algumas outras condições para alguns valores que não estão, né, lançados anteriormente, tá? Alguns projetistas levam em consideração que as condições chuvosas e a velocidade, né, efetiva aí do veículo é reduzida para um valor inferior à da velocidade diretriz. Velocidade diretriz seria a velocidade lá determinada para o projeto, tá? Aqui está na direção também do veículo, tá? Bom, o que nós temos aí? Velocidade diretriz, só para ficar claro aí, pessoal, voltando aqui um pouquinho, é a velocidade que se encontra no veículo, tá? Pode ser a velocidade de projeto, pode coincidir, mas é a velocidade que se encontra aí no veículo. Bom, então dentro dessa condição aí, nós temos as variações aí do nosso nosso coeficiente de atrito longitudinal. Belezinha? Então tá. Bora seguir aqui um cadiquinho. Dentro dessas condições, então, né, nós temos aqui alguns efeitos, né, que ocasionam a condição de frenagem. Se eu tenho uma rampa, se eu não tenho rampa.
Se eu tenho rampa, uma subida, isso vai favorecer a minha frenagem. Por quê? O atrito ele vai ser maior, vai ser a própria topografia do terreno vai ajudar na desaceleração do meu veículo. Então, para subida, eu vou utilizar aqui, ó, o meu fator, né, chamado de inclinação, o meu izinho positivo, tá? Quando eu tenho uma rampa, uma declinação, uma descida, eu tenho então aqui, ó, o meu izinho negativo. Então seria, por quê? Porque está favorecendo o meu veículo, então, a ganhar velocidade. Então eu tenho aí essas duas condições, né? Se é positivo, porque eu tenho uma rampa, tenho uma determinada inclinação, e isso vai fazer o quê? Vai favorecer o meu veículo, então, na frenagem. Já na condição de uma descida, né, isso vai fazer o que então? Vai favorecer que o meu veículo ganhe mais velocidade. Então, isso vai levar o meu veículo, então, a uma condição de descida, né, de ganhar mais velocidade. Então, isso acaba dificultando ali, então, a frenagem do meu veículo. Ok? Bom, métodos do Denner. Isso aqui que a gente viu foi um método americano, tá? Até aqui, para essa formulação aqui, método americano. Bom, vou aqui, então, parar a nossa aulinha de hoje, tá? Dentro dessa questão aqui. Nós temos ainda mais alguns slides para poder fechar, que eu fecho na aula da semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, essa parte. O que eu quero de vocês aí, então? Dentro desse elemento hoje, só fazer mesmo o nosso resumo de aula. Não precisa, não vai ter outra atividade além do nosso resumo de aula, tá? Porém, quero que vocês, né, deem uma recapitulada. Procura nessa parte aí na internet, dá uma lida, para você não ficar com o negócio muito cru, porque agora a gente vai começar a ir implantando pontos para a gente entrar nos elementos de projeto. Então, tem hora que a gente vai falar de algum termo, você pode ficar meio perdido, porque, nossa, não estou ligado no que esse termo significa, tá? Então, dentro dessa condição aí, a gente vai fazendo continuamente. Galera, eu vou conduzindo aqui de uma maneira que eu acho que está tranquilo, e eu falo, realmente eu dou muita informação, né, em curto espaço de tempo, falo muito rápido. Se estiver falando muito rápido aí, por favor, me avisa, professor, maneira aí um pouquinho, né, para ficar um pouco mais tranquilo aqui para nós, tá bom? Mas se vocês não falarem nada, eu vou seguindo, vou tocando aqui o barco, né, e espero que vocês estejam compreendendo, tá bom? Pode falar aí quem levantou a mãozinha. E anotar tudo. Espera aí, que eu vou... Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar no grupo do WhatsApp aí... O slide? Tava dando uma pesquisada já quando tava tendo a aula, tem muito artigo bom sobre isso. Essa parte aí tem muita coisa mesmo que fala nesse aspecto aí. Muita coisa. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp.